Olá, meus amigos, minhas amigas, sejamos todos nós bem-vindos em mais um momento em nosso canal O Aprendiz do Universo, com Beni Prado, o palestrante. Estou aqui com vocês hoje para falar sobre um assunto muito interessante. Este assunto é sobre mercado. Mercado, comércio, vendas, e o nome basicamente é mercantilismo e vendas em suas concepções. Então vamos lá, nós às vezes nos perguntamos uma série de questões. Você, primeiro, precisa saber e entender que você é parte da razão da existência e o que existe em torno de você. Você faz parte de toda essa razão, de todo esse sentido. Sem você não teria razão de existir tudo aquilo que você está utilizando. E vamos entender esse princípio. Não temos a menor noção do que e como estamos posicionados nesse contexto que vivemos. Então vamos lá. Que objetivos são esses e que objetos são esses que nós utilizamos? Vamos imaginar? Vamos lá. A caneta. Tá? Qual é o objetivo da caneta? Qual é a razão dela existir? Bom, primeiro, a razão dela existir, ela começa por uma palavrinha mágica. Esta palavra mágica, ela está em todas as questões envolvendo a sua vida, a minha vida e a vida de todos nós. Esta palavra mágica é necessidade. Eu já usei algumas vezes falar sobre questões, por exemplo, do passado, ainda lá da pré-história. E o que isso tem a ver com o comércio? O que isso tem a ver com o mercantilismo? Nós poderíamos falar sobre mercantilismo na questão política, nós poderíamos falar na questão geopolítica, nós poderíamos falar dentro da questão religiosa, nós podemos falar sobre questões sociais. Mas vamos lá na pré-história. Isso. Para quem não sabe, pré-história é antes das possibilidades de se entender e conhecer elementos em que determinam como foi e como viviam certos viventes, né? Certos seres daquela época, através de figuras, de desenhos, através de imagens de seus utensílios, né, de guerra, seus utensílios de caça, seus utensílios de como se alimentavam. Enfim, isto é história. Tá? Então vamos começar então dentro do início da história daquilo que nós já podemos entender do que é trazido para nós através das diversas pesquisas que já existem. Então vamos lá. Vamos imaginar uma tribo. Tá? E essa tribo, eu gosto até de usar esse termo sempre, ela tem necessidades daquele tempo dela. Então a necessidade está no tempo, certo? Em que se faz necessário o uso, dentro das expectativas e perspectivas que existem ali, das necessidades que existem de alimentação, de segurança, de uma série de coisas. E isto é normal tanto entre os animais, certo? Como entre nós, humanos, tá? Que temos aí uma diferença grande na existência e na forma. Tá bom? Então vamos lá. Como que funciona isto? Nós começamos, dentro do processo, nessas tribos, a compreender que eles começam a buscar novas formas de alimentar-se. Né? Tem a descoberta do fogo, tem a descoberta do cozimento, tem a descoberta das ferramentas. Não se chegou a criar, por exemplo, o arco e flecha do dia para a noite. Né? Não se chegou a ter certos instrumentos de pesca de uma hora para outra. Esse processo, que eu gosto de chamar de consciências coletivas. Quando necessidades surgem dentro da consciência coletiva, começa-se aí a desenvolver em cada um habilidades para se conseguir ter o resultado para aquela necessidade.
Tá? Então, este é o processo natural, consciências coletivas. A necessidade gera situações onde você vai buscar meios para resolver aquilo. Se está chovendo, você precisa ter um guarda-chuva. Né? Se o sol é muito quente, você quer se preservar dele, tá? Você usa um guarda-sol. Mas tudo isso foi criado a partir do quê? Das necessidades. Vejam que todo o processo está ligado diretamente a esta palavra mágica, necessidade. E nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos trabalhar essas questões. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que tem esse título, Mercantilismo e Vendas em Suas Concepções. Tá? Não sei quanto tempo vai levar, porque pretendo trabalhar uma linguagem aonde fique mais fácil de todos compreenderem. Tanto aqueles que atuam no mercado, tá? Quanto aqueles como nós, que gostaríamos de entender por quê. Como surgiu a caneta? Como surgiu o lápis? Por que o caderno? Por que o caderno tem esse formato? Alguns são desta forma e outros são brochuras, outros é isso. Enfim, como que isso tudo funciona? Por quê? Tá? Então eu vou fazer alguns questionamentos aqui, que são esses questionamentos que nós vamos trabalhar não apenas hoje. Hoje estou apenas abrindo o sentido desta série que eu vou desenvolver aqui com vocês, tá? E nelas, então, estou fazendo a apresentação de todo esse trabalho. Então, vamos lá. Que objetos são esses que usamos? Por que eles existem? Quem os criou? Como tiveram essas ideias? A partir de que tiveram essas ideias? Com quais propósitos? Isso, quais os propósitos? Tá? Como chegaram até aqui em minhas mãos? Como que a caneta chegou até mim? Como que o celular chegou até mim? Por que estou usando óculos? Aonde foi desenvolvido e como? Isso tudo são leis de mercado, mas baseados em necessidades. Então vamos lá. Por que os adquiri? Quais as necessidades de tudo isto? Como uso isso? Como se já fizesse parte de mim? Quer dizer, eu uso roupa como se isso fizesse parte de mim. Mas sempre foi assim? Não. Então vamos lá. Como uso, né? E o que poderia continuar a perguntar? Por quê? Por que isto? Por que aquilo? Por que estamos tão ligados a todo esse processo de questionamentos que nos impedem, às vezes, de pensar, de raciocinar? Então, hoje, eu estou, na verdade, fazendo um convite a você. Eu vou fazer um trabalho contínuo, né? Não sei se vou poder fazer diariamente, mas vou fazê-lo da melhor forma possível, uma série, explicando cada ponto. Eu vou começar por uma coisa bem interessante. Por exemplo, eu, como alguns já sabem, sou marceneiro, trabalhei nessa área toda, né? Certo, além do trabalho de artes, né? Como teatro, shows, eventos, enfim. Mas dentro da área da marcenaria eu trabalhei como montador de móveis. Eu era fui supervisor de algumas empresas na área de montagens. Então eu tinha que percorrer diversas obras, né? Visitar e ver como que estava sendo desenvolvido. Então eu tinha lá o meu ticket de refeição, mas esse ticket de refeição, ele me dava a possibilidade do quê? De parar em um lugar e comer alguma coisa, mas como? Se eu estava sempre rodando por aí. E eu gosto de me alimentar bem. Quase 90% do que eu como ou mais, né? Eu mesmo faço minha comida. Atualmente não, mas sempre gostei de fazer. E quem faz comigo hoje, minha mulher, ela faz exatamente da mesma forma que eu. Então, é uma alimentação em que me dá condições de ter saúde. Então, eu falei, não vou ficar comendo certas comidas por aí, né? E aí, então, eu fiquei pensando, como resolver isso? Tá, eu não vou pegar uma comida, trazer,
certo? E quando eu for esquentar, ela pode estragar, quer dizer, não tem nem como esquentar. Como é que eu vou esquentar no carro? Então eu tenho que trazer essa comida gelada para que na hora do almoço, né, eu possa esquentar essa comida. Mas como? Aonde? Foi aí então que eu, dentro da necessidade, né, que eu criei dentro de mim, de me alimentar com aquilo que produzo, de uma forma mais, digamos assim, com mais saúde, como que eu vou esquentar essa comida que eu tenho que trazê-la gelada? Aí eu pensei e falei, não, eu tenho que pegar um aquecedor de marmita, mas como esquentar no carro? E aí o que eu fiz? Pensei muito e vi que as lanternas do carro, ela tem uma potência de 1/5 da potência de uma lâmpada de 100. E quando trabalhávamos em obra, colocávamos uma caixa de papelão e colocávamos uma lâmpada e esquentávamos uma comida. E aí então eu criei, né, o que eu chamo de marmicar. É um aparelho para esquentar marmita no carro e nela são 4 lâmpadazinhas de lanterna de carro. Com isto eu conseguia aquecer a minha comida. Então eu criei um aquecedor de marmitas para carro. Isto foi há acho que uns 8 anos atrás, se não me engano. Então a partir do que eu criei esse aparelho? Eu criei esse aparelho a partir da necessidade de manter uma alimentação saudável, tá? E com uma condição onde eu não dependesse de outros meios. Foi assim então que eu criei esse aparelho, né? E outro dia eu falo mais sobre isso, mas só para vocês entenderem que tudo acontece a partir da necessidade. Certo? Então, é isso, meus amigos. E é exatamente sobre essas questões, com questões simplórias, que eu pretendo trazer para vocês como o mercantilismo se desenvolveu, mesmo aí no século XVI, tá? Ou como ele começou a ser apresentado, até mesmo por Platão, certo? Na época, né, de tantos outros filósofos que também se envolviam na questão de mercado. Tá? Como base, inclusive, o egoísmo dentro do processo de evolução das tribos é que começou a se iniciar ali o processo do mercantilismo. Enfim, existem várias questões a serem apresentadas e tudo isso nós vamos discutir aqui pouco a pouco. Tá? A cada palestra, a cada gravação desta, eu pretendo expor uma área do sistema e do desenvolvimento de mercado. Inclusive, eu vou colocar para vocês que existe, por exemplo, o sistema de, além da criação, você precisa registrar a sua criação. Tá? Então, por exemplo, uma das famílias mais ricas da Inglaterra, elas até hoje vivem de royalties, do cimento. O mundo inteiro se utiliza, né, das técnicas desenvolvidas por essa família, né, há mais centenas de anos. Então, como que isso funciona? Como que é desenvolvido o sistema de criação? Como que você faz um registro, né, dessa sua criação? O que é uma invenção? O que é, na verdade, uma MU, que seria um modelo de utilidade? Quer dizer, esse processo todo, como que funciona? Tá? Então, nós não vamos apenas aqui falar sobre comércio, como se vender, técnicas de vendas. Não. Nós vamos discutir questões, que eu pretendo, inclusive, colocar isso de uma forma possível de ser discutida em outros momentos, né, sobre todos esses movimentos que ocorrem para que a gente venha a ter em mãos uma caneta e nem tampouco temos noção do sentido dela, né? Ou de um celular. Como isso se desenvolveu? Como chegamos ao que chegamos? Como que hoje nós podemos ter um óculos, né, que ele é não só bifocal como multifocal? Como que é esse desenvolvimento de tecnologias? O micro-ondas. Por que existe o micro-ondas? Da onde surgiu a necessidade do micro-ondas? Para quem não sabe, micro-ondas foi desenvolvido porque
na época em que se buscava ir à Lua, fazer viagens fora do planeta, enfim, esse processo todo gerava várias dificuldades no aquecimento do alimento. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes agora sobre isso, mas eu vou pegar uma das palestras para falar sobre essas questões, por exemplo. Até mesmo do micro-ondas. E como funciona o micro-ondas? Como que aquece o alimento no micro-ondas? Por que ele se aquece? Né? Enfim, isso tudo tem a ver com mercado. Como que se cria um sistema de mercado sem que a pessoa tenha necessidade e faz com que as pessoas acreditem que precisam? De repente, você não precisa daquilo, mas passa a acreditar que precisa. Existem técnicas que foram desenvolvidas para levá-los a acreditar nisso. Então, esta obra, que não é apenas um livro, tá? É todo um projeto de entendimento, não apenas para quem trabalha no mercado, mas também para você, consumidor, entender por que você consome e como você consome. Vamos então aprender também como consumir melhor. Tá? Esse é o convite que faço a todos. Sejam todos bem-vindos e olha só, entre aí no nosso canal, tá? @o Aprendiz do Universo, tá? Sempre apresentado comigo, Beni Prado, o palestrante. Sejam bem-vindos.